programa, eu quero trazer aqui, comentar, eu falei ainda há pouco sobre o Plano Educadal, sobre o Plano Nacional de Educação, novo PNE, que seria votado hoje na Câmara dos Deputados, mas, como o Daniel trouxe aqui para a gente, deve ficar para amanhã e talvez nem seja analisado esse ano. Mas o fato é que o PNL surge em meio a intensas disputas políticas, ao peso das restrições fiscais e à forte influência dos interesses privados sobre essa agenda educacional. Especialistas têm citado o texto em discussão no Congresso como vago. Considerando esse contexto, quais são, na avaliação de vocês, os principais avanços, limites e riscos desse texto do Plano Nacional de Educação que está em debate no Congresso? Esse PNE estabelece, de fato, metas execuíveis e garantias reais de financiamento público? Ocorre o risco de se transformar, mais uma vez, em um conjunto de objetivos sem lastro orçamentário, subordinado à lógica do ajuste fiscal e também às pressões do mercado. Professor Roberto Lerrer, quero ouvi-lo. Nós estamos fazendo aqui uma reflexão, digamos, mais no plano estratégico, né? E pensando no plano estratégico, eu creio que 3 perguntas são fundamentais. Primeira grande pergunta: o Plano Nacional de Educação pode ser, digamos, um conjunto normativo que crie obstáculos à expansão da mercantilização radical e feroz da educação brasileira? Então, acho que essa é a primeira pergunta. O plano serve de barreira, de obstáculo, permite encaminhar um processo de desmercantilização da educação no Brasil? Segunda grande pergunta: o Plano Nacional de Educação, de fato, é um plano que pode assegurar condições de liberdade de cátedra e com regime de dedicação exclusiva ao conjunto dos trabalhadores da educação? O tema da dedicação exclusiva, digamos, é o que explica por que, digamos, o colégio de aplicação da UERJ, do UFRJ, de outra universidade, produz resultados tão diferentes na aprovação do Enem em relação às demais escolas públicas. Então, o tema é crucial. E também é o tema que está vinculado à pergunta sobre o sentido da licenciatura, né? O desejo de ser trabalhador da educação, enfim. E uma terceira grande questão é justamente sobre a materialização econômica, de uma nova base econômica para a educação pública brasileira, no sentido de recolocar a educação pública como, digamos, um patrimônio dos povos capaz de fomentar, de produzir condições objetivas para o desenvolvimento de novas gerações com uma imaginação criadora, com uma imaginação ousada em relação à construção de alternativas no tempo histórico. No meu entendimento, o plano não responde a nenhuma dessas 3 questões. No que diz respeito à mercantilização, o plano, ao contrário, segue na lógica da fetichização tecnológica, das avaliações, das competências, da BNCC e, sobretudo, de repasse de recursos públicos para as instituições privadas. É importante registrar que, sim, é verdade que o movimento do capital é no sentido de restringir o tamanho da escola pública, mas não necessariamente restringir o orçamento destinado à chamada educação em geral. Depende do que estamos discutindo aqui, porque, na realidade, nós vamos ver que, hoje, todo esse aparato tecnológico que precisa realizar lucros das tecnologias digitais, ele não irá se realizar sem verbas públicas, sem que o fundo público seja acionado permanentemente. Portanto,
o plano, no meu juízo, na minha interpretação do que eu pude entender da leitura do plano até agora, né, ele vem sofrendo mudanças que não são muito substantivas, mas, enfim, estou falando aqui, sobretudo, da segunda versão do substitutivo, ele materializa a mercantilização, não é um freio, um obstáculo, um movimento que poderia, digamos, criar cerceamentos ao movimento do capital. E isso tanto na mercantilização direta, como, digamos, naquilo que é crucial para o capital, que é justamente a mercantilização da própria formação humana, com as competências, sistemas padronizados de avaliação que valorizam essas competências, e assim vai sucessivamente. No tema da dedicação exclusiva, não há, de fato, uma centralidade na reorganização do mundo do trabalho na educação pública. Esse é o ponto nodal. Que se queremos projetar a educação pública como algo que estrutura uma concepção de nação, os professores e as professoras, os trabalhadores da educação em geral, precisam ser materialmente valorizados. E isso envolve desde a questão que Eblin destaca com muita pertinência, que é o tema da reforma da Previdência, como também isso envolve a questão das condições efetivas de trabalho, que só podem ser equacionadas hoje com a dedicação exclusiva. Nós podemos debater se teremos 40% dos trabalhadores precários daqui a 10 anos, ou se teremos 30%, ou se teremos 20%. É óbvio que esse debate, sob o ponto de vista imediato, é um debate pertinente, mas não há nenhuma garantia de que, mudando a lei para 20% de trabalhadores precários, daqui a 10 anos nós vamos ter talvez 100% dos trabalhadores formalizados dentro de uma reforma administrativa que precarizou o conjunto das relações de trabalho. Então, o tema da dedicação exclusiva é o tema estruturante para reorganizar o sistema educacional brasileiro. E, finalmente, o terceiro ponto, que é a função social da educação pública. Para que nós temos uma educação pública? Observem um aspecto interessante. Quando o Ministério da Educação apresentou o seu projeto, ele esqueceu que existe universidade. É um plano para toda a educação, mas não mencionava a universidade. Se você fizesse um programa de busca no projeto, você só encontraria universidade para encontrar a palavra universidade, o ProUni, o Programa Universidade para Todos, que é a mercantilização. Ou seja, não havia nem previsão do orçamento, nem possibilidade de orçamento nas instituições universitárias públicas. Como é que o Ministério da Educação esquece que existe universidade, que elas são cruciais para um conjunto da educação pública? Assim como a educação básica é estruturante da concepção de um sistema público de educação, também, obviamente, as universidades são estruturantes para a construção. E o MEC esqueceu. Tudo bem que agora, nas novas versões, o debate que foi feito, enfim, nós conseguimos lá um esforço enorme das entidades de fazer previsão de recursos, mas daquela maneira em que a lei diz o que não é feito. Aumentar progressivamente os recursos para o ensino superior. Ora, hoje o ensino superior brasileiro, federal, tem a metade do orçamento de 2014. Se em 10 anos o orçamento atual for aumentado em 20%, cumpriu a lei. E ainda não teremos chegado nem perto do que tínhamos em 2014, que já era uma tragédia. Então, o lugar da educação pública é um lugar, digamos, de ajuste, de adaptação a este padrão de acumulação do capital, que retira qualquer possibilidade de futuro de um sistema público robusto. E o plano envolve ações moleculares, táticas, que, enfim, são defensáveis, eu não tenho problema nenhum quanto a isso, mas nós não conseguimos, e aqui eu insisto, nós, o conjunto dos trabalhadores, a classe trabalhadora em nosso país, conjunto de setores
das forças de esquerda, das forças democráticas, de fato, né, que estão lutando por igualdade social, nós não conseguimos recolocar o tema da educação como um tema importante da luta dos povos, da luta de classes, de uma forma mais específica. Então, observem que a agenda da educação, ela não é uma agenda construída desde os movimentos, das lutas sociais, enfim, é ao contrário, né? Foi uma agenda determinada e nós estamos correndo atrás do prejuízo, tentando fazer ajustes aqui e ali, que são ajustes defensáveis, mas que não mudam a estrutura geral do Plano Nacional de Educação. Nós podemos ter, conforme lembrou Daniel, 10% do PIB, mas isso não assegura que nós vamos ter daqui a 10 anos 10% do PIB. A Lei 13.005, de 2014, também falava em 10% do PIB, e nós estamos aqui continuando empantanados em torno de 5% do PIB. Não há nenhuma garantia efetiva de que isso vai ocorrer, ou que esses recursos, de fato, sejam dirigidos às instituições públicas. A minha hipótese é que uma maior abertura para a expansão da verba pública tem a ver com este movimento do capital de precisar do fundo público para sua realização. E isso significaria mais mercantilização feroz, selvagem da educação brasileira. Nós precisamos de um novo ponto de partida, como nos ensinou Florestan Fernandes, ou seja, nós precisamos recolocar a educação como um tema da estratégia política e não como um elemento da pequena política cotidiana. É isso. Obrigado. Obrigado, professor Roberto Lerrer. Professor Eblin, também a sua análise a respeito do PNE que está sendo discutido no Congresso. Fique à vontade. Então, acho que uma primeira questão é a gente pensar, e alguns especialistas apontam isso, que nós não tivemos nem o cumprimento do antigo PNE. Acho que a gente já parte de um lugar que é ruim, né? Porque nem aquilo que se dispõe a fazer, que a gente já tem muitas críticas, consegue ser cumprido. Então, as metas, elas têm dificuldade de seu cumprimento, né? Então, me parece que esse PNE, ele mantém, e o Roberto já muito bem falou, os eixos que são estruturantes de algo que a gente não deseja para a educação, né? Então, não garante o financiamento estatal exclusivo para as instituições públicas, né? E a gente vai eternamente fazer essa crítica, porque a verba pública não deveria ir para instituições privadas, né? Essa é uma das maneiras de apropriação do fundo público, e a educação vem sendo... os empresários da educação vêm sendo exitosos nesse processo. Não há uma perspectiva de valorização do professor que passe por uma estruturação da carreira, né, a obrigatoriedade do piso. Não há uma explicitação de como vai se estruturar a educação básica e a educação superior, que tudo passa, obviamente, pelo financiamento. Também não há uma explicitação que são os problemas estruturantes da educação e dos outros planos também, né? Da articulação entre os entes federados, de como que vai se dar a execução do PNE. Não há uma absorção, um tratamento à desigualdade continental que há nesse país, as diferenças continentais desse país, né? Uma educação... A educação para o ribeirinho, a educação para o quilombola, a educação para o trabalhador rural, a educação urbana nas periferias e nas favelas. Então, é um Plano Nacional de Educação que ele também não dá conta de uma diversidade que deveria ser absorvida pela educação. Apesar de tudo que tem se anunciado, para mim, um dos grandes retrocessos desse plano de educação será se for aprovado a possibilidade da educação domiciliar, né, que há a expectativa de não ser aprovada, ao que tudo indica, mas foi um destaque e me parece que essa é uma questão, né? E por que para mim essa é uma questão de retrocesso? Porque isso me remete a todo o debate que foi feito para se retirar o debate de gênero do antigo plano de educação.
que nós galgamos as consequências disso, né? Nós sentimos as consequências disso até hoje. Foi um dos grandes incentivadores e motivadores de movimentos como Escola Sem Partido. Existem retrocessos que eles são, que parece que na hora são menores, né? Mas que eles têm um impacto no processo de educação que é muito grande. Então, mesmo o projeto Escola Sem Partido não tendo sido aprovado como gostariam, o impacto desse debate na educação ela é drástica. E aí não tem como desvincular o potencial da educação na formação de uma nova cultura do conjunto da realidade social, não é? Então, você pensar que nós vivemos um momento de ampliação do feminicídio e nós não debatemos gênero na educação, o que nós vivemos no Rio de Janeiro com o assassinato de duas profissionais da educação dentro de uma instituição federal de educação, a educação não vai tratar disso? A formação humana não passa por isso, né? E aí ainda se tem a possibilidade de se aprovar uma educação em casa, fora do coletivo. Eu acho que são retrocessos estruturantes no projeto de humanidade, porque a humanidade ela não se faz sozinha, a humanidade ela se faz no coletivo, com erros e acertos, mas ela se faz no coletivo, né? Então, acho que nós temos muitos desafios no PNE. Eu, particularmente, não tenho grandes expectativas, mas, pelo menos, se a educação domiciliar não for aprovada, quando aprovarem o PNE, acho que já vai ser muito importante para nós. E aí eu acho que cabe a nós, as entidades organizadas, o movimento real dos trabalhadores da educação, e pressionando por uma outra educação, né, que não vai ser garantido pelo PNE. É isso. Obrigado, Evelyn, também pela sua intervenção. Daniel, para a gente fechar aqui essa rodada a respeito do PNE. Olha, o PNE passado, 2014-2024/2025, porque ele foi estendido, foi um PNE que eu participei muito da elaboração, das discussões, etc. E esse PNE eu acompanho mais a incidência da campanha nacional pelo direito à educação. Nesse momento, inclusive, nós estamos realizando tuitaço, pressionando parlamentares, fazendo o Instagramaço, quer dizer, uma estratégia nova que a gente está desenvolvendo, mandando mensagem por WhatsApp. O cenário que está posto é o seguinte: nós temos um PNE que está com muita dificuldade de tramitação, porque tem uma presidência fraca em relação ao poder de articulação política, que é a deputada Tabata Amaral. Ela não está conseguindo estabelecer efetivamente uma agenda forte de votação. Nós temos um relator que é uma pessoa que é interessada no jogo privatista, porque é um relator que é vinculado ao estabelecimento privado de educação superior no estado do Ceará, que é o estado do ministro da Educação. Era um adversário do ministro da Educação, mas eles estão muito próximos. Na comissão especial, porque a votação na comissão especial é terminativa. Passada a comissão especial, pode ser feito um recurso ao plenário. Nós temos uma situação na comissão especial que é uma maioria apertada, mas uma maioria da extrema-direita, considerando os outros setores. Então, é um plano que corre o risco, sim, eu não posso dizer o contrário, de legitimar o homeschooling, corre o risco de legitimar a privatização da educação. E é um plano que tramita com uma baixa atenção da sociedade brasileira. O plano passado tinha muita atenção. A gente teve matérias da velha imprensa, da imprensa alternativa, a cada etapa a imprensa alternativa estava se formando naquele momento, em 2014, a cada etapa um acompanhamento muito forte. A Evelyn tem razão, ocorreram derrotas, mas assim, foram derrotas, naquele momento, inclusive, parciais, porque o plano, o que eles queriam, os setores ultra-reacionários, o que eles queriam era
conquistar já a proibição dentro do plano do que eles chamavam ou chamam de ideologia de gênero, cujo melhor trabalho no mundo sobre isso é do Rogério Junqueira, que é pesquisador do INEP. Ele vai até as cartas do Vaticano, as encíclicas, para analisar como se constrói pela Igreja Católica, que é a liderança institucional dessa teoria, como se constrói o fantasma ideológico da ideologia de gênero. Então, ali eles queriam uma agenda positiva em relação à agenda deles, e o que eles conseguiram foi uma agenda negativa em relação à nossa agenda, foi a retirada da explicitação das questões de gênero, orientação sexual e identidade de gênero dentro do plano. Então, qual que é a tendência do Plano Nacional de Educação? Se nós não nos mobilizarmos, ele vai sair com essas medidas da extrema-direita. Qual que é a grande questão do Plano Nacional de Educação? Eu vou dizer agora com dor no coração, tá? É o tema da minha tese de doutorado. O plano é feito para não ser cumprido, mas ele serve como legitimação de posições. Vou dar um exemplo para vocês. O plano passado ele coloca de maneira constrangida, desde o texto original do Fernando Haddad, ele coloca a questão da BNCC e coloca as bases da reforma do ensino médio. Mas é uma estratégia pequenininha, dentro de duas estratégias, no caso, né? Pequenininhas, duas não, né? No caso da BNCC são duas, né? Tanto na meta de ensino fundamental como na meta de ensino médio. A reforma do ensino médio é mais uma estratégia dentro da meta de ensino médio, que é a meta 3. Então, são coisas muito simples, assim, pequenas, mas o que acontece? Como o plano é tratado como cardápio e legitimador, cardápio porque o gestor público vai lá e pega do plano o que ele quer, acabou que o Plano Nacional de Educação legitimou a BNCC e a reforma do ensino médio, numa interpretação do que está dito do plano muito tendenciosa por parte do governo Temer, obviamente, e do governo Dilma, que começa o debate da BNCC. Então, qual que é o problema? E a Evelyn colocou isso com muita precisão. É o plano legitimar futuras posições desse campo ultra-reacionário. E o plano vai ter aspectos de voucher, vai ter aspectos de privatização, que também a gente precisa ficar atento. O capítulo sobre educação profissional, porque está acontecendo uma coisa que o Brasil não está debatendo em profundidade. O governo Lula está substituindo a educação superior pela educação profissional, como alternativa de empregabilidade, que é a certeza de um fracasso. A gente forma 700 mil pessoas em ensino médio profissionalizante. Meu filho, inclusive, estuda numa escola de ensino médio profissionalizante aqui em São Paulo, uma escola pública. Então, existe isso de forma muito, muito clara. Agora, dos 700 mil que nós formamos, 70 mil conseguem vaga no mercado de trabalho. É uma empregabilidade muito, na própria área, claro, né? Uma empregabilidade muito, muito frágil, e a gente precisa tratar isso de maneira muito estratégica. Então, o que eu vejo do plano? A minha impressão é que o plano vai ser, mais uma vez, um legitimador, porque a implementação real do plano, eu não vejo nenhuma alternativa, nem mesmo desse plano que é de interesse das fundações empresariais. Eu não vejo possibilidade econômica, com o arcabouço fiscal, da gente, por exemplo, alcançar uma expansão do orçamento para a educação no próximo ano. E o plano tem um critério fundamental de política pública, que é o que a gente chama de empenho de trajetória. Se a política pública ela é implementada e ela começa com uma implementação muito ruim, muito fraca, que é o que vai acontecer, infelizmente, com o plano, por conta dos constrangimentos econômicos, a chance dele conseguir completar a sua trajetória é muito pequena, porque o início é muito estratégico. Não sei se vocês se lembram do início do governo Lula 1, 2003, o programa Fome Zero. Era o grande programa de combate à fome. O que sobrou foi o Bolsa Família. Por quê? Porque o desempenho de trajetória do Fome Zero foi muito difícil. Foi super combatido, existiu divergência na equipe, sai um, sai outro, o Frei Beto fica chateado, etc. Mas o Bolsa Família consegue dar sequência. Então, minha preocupação com o plano é essa. Obrigado, Daniel. Obrigado pela sua intervenção aqui. Estava até bebendo água. Peço desculpas aos nossos